O Giddens define a globalização como a intensificação entre as relações sociais de pessoas que moram em locais diferentes. Então, basicamente é isso. Você tem pessoas que vivem em cidades, em estados, em países, em continentes diferentes, e as relações sociais entre elas vão aumentando, vão cada vez mais se intensificando. E isso consiste exatamente na globalização, de acordo com Giddens. E uma característica importante dessa intensificação das relações sociais que define a globalização é que uma pessoa que mora em um país passa a influenciar uma pessoa que vive em outro país e vice-versa. Ou seja, na medida em que essas relações sociais entre as várias pessoas do mundo se intensificam, elas cada vez mais influenciam umas às outras, de tal modo que a realidade social, a forma como nós organizamos as sociedades, passa a ser resultado não apenas da forma como as pessoas dessa sociedade vivem, mas também da forma como as pessoas do mundo inteiro vivem e se relacionam entre si. E hoje esse processo de globalização já é tão forte, já é tão poderoso, que é possível até alguém perguntar se sempre não foi assim. Então é possível que alguém pergunte, mas sempre não foi assim? As pessoas sempre não influenciaram umas às outras? E a resposta é não. Quando nós olhamos para a história da espécie humana, nós percebemos que na maior parte da nossa história, nós vivíamos, a nossa espécie, né, nós, Homo sapiens, vivíamos em grupos muito pequenos, em tribos que, mesmo quando grandes, eram isoladas, eram diminutas, eram minúsculas comparadas aos grupos que nós formamos hoje, às populações que nós formamos hoje. E mesmo quando essas tribos tinham relação entre si com outras tribos, muitas vezes não tinham, mas mesmo quando tinham, essas relações não eram tão intensas ou não eram tão diversificadas como as relações que nós temos hoje. Então, ao longo da história, nós temos processos de intensificação de relações sociais entre grupos, entre pessoas diferentes. E isso não é algo linear. Há muito vai e vem, há muito zigue-zague nessa história. Então, em determinados períodos, em determinados locais, você tem uma intensificação maior, depois isso diminui. Nós podemos colocar um marco muito importante no processo de intensificação entre a América e a Europa, por exemplo, no século XV e XVI, no período do colonialismo, no período da expansão marítima, do capitalismo comercial europeu, onde se estabelece um regime de colônias, não só na América, mas também na África, na Ásia, durante toda a modernidade. E esse processo é um processo de intensificação profunda das relações, né? Então, o colonialismo pode ser entendido como uma etapa muito importante de globalização. E a partir do colonialismo, a partir das grandes navegações, da descoberta da América, da descoberta de novas rotas para a África, para a Ásia, da expansão comercial, do comércio internacional entre a Europa, o continente onde tinham as principais potências daquele momento, no século XV, XVI, durante a Idade Moderna, essa expansão comercial, essa intensificação das relações entre a Europa e os outros três continentes, ela gerou um ponto de inflexão. A partir dali, já não há mais tantos zigue-zagues, aí já passa a ter sim uma linha reta até os dias atuais de aumento progressivo
com pequenas exceções, mas de aumento progressivo no mundo inteiro das relações sociais. Então, a partir de fato da modernidade até o século XXI, até os dias atuais, você tem um contínuo crescente da globalização, da intensificação das relações sociais. E isso tem muitas consequências em todas as dimensões das nossas vidas. No plano cultural, no plano do consumo dos bens culturais, ou seja, no plano, na dimensão daquilo que a gente escuta, assiste, lê, daquilo que nos influencia, de quem nós seguimos nas redes. Em todo esse aspecto, a globalização mudou radicalmente nossas vidas, de tal modo que o que nos influencia hoje é muitas vezes o que influencia uma pessoa em Tóquio, em Berlim, em qualquer outro país do mundo. Então, às vezes nós somos mais influenciados por pessoas que vivem em uma cidade de outro país do que por nossos vizinhos. Então, a globalização, ela proporciona, ela permite que o consumo de bens culturais, ou seja, aquilo que eu escolho, que eu consumo em termos de músicas que eu escuto, séries que eu assisto, filmes, áudios e vídeos que eu faço download, que eu baixo para assistir, que eu vejo no Netflix, no Prime. Então, todo esse consumo de cultura, de bens culturais, ele passa a ser influenciado não mais por quem está perto de nós, mas por pessoas, por grupos do mundo inteiro. Eles influenciando a nós e nós também podendo influenciar a eles. Então, esse consumo cultural, ele é marcado pela globalização. Esse é um aspecto, é uma dimensão que geralmente é vista como um aspecto positivo, bom da globalização. Mas há também aspectos que geralmente são vistos como negativos, como ruins, como, por exemplo, a proliferação de epidemias, de pandemias. Então, já na época da descoberta da América, da ocupação da América pelos europeus, muitas nações, muitos povos, muitas etnias que viviam na América foram praticamente exterminadas, dizimadas por epidemias. Antes mesmo que houvesse conflito entre o povo que chegava da Europa e o povo que aqui estava, havia um verdadeiro extermínio de partes consideráveis dessas populações ameríndias, dessas populações originais, por vírus, né? Por epidemias que se alastravam, porque o europeu chegava aqui e não havia, os povos que aqui estavam, eles não tinham imunidade, eles não tinham anticorpos para as doenças que existiam em outro local. Então, isso trouxe tivemos vários episódios, vários momentos epidêmicos, onde muitas pessoas morreram. E isso no século XVI, 1500. De lá para o século XXI, nesses vários séculos, esse processo se intensificou. Agora, em 2020, a gente vive mais uma vez, está longe de ser a única, está longe de ser a primeira, de forma alguma é um caso isolado, essa pandemia que nós vivemos. Ao longo da história, nós tivemos várias epidemias, várias pandemias, como eu falei, no século XVI, você teve grandes epidemias, mas com a intensificação da globalização, dos voos internacionais, então esse processo fica cada vez mais fácil de ocorrer. A proliferação de vírus, né, o surgimento de epidemias e pandemias. Então, essa agora do coronavírus, ela começou. O primeiro caso na China foi registrado de novembro para dezembro de 2019. E agora, em maio, no finalzinho de maio de 2020, já temos mais de 1 milhão de pessoas contaminadas e milhões que foram contaminadas e são assintomáticas. Felizmente, a taxa de letalidade, felizmente, não é tão alta,
se você pega a amostra geral, principalmente se você leva em consideração as pessoas não notificadas, se você pegar apenas os notificados, nós temos uma taxa que é uma média global aí de 7%, mas quando você pega os não notificados, é impossível saber, mas talvez se aproxime de 0,1%. Mas o fato é que a taxa de proliferação é altíssima, e você tem aí milhões de pessoas, né, contaminadas e com impactos brutais na vida de todas as populações, do mundo inteiro, das economias, das famílias, enfim. Esse processo não é uma surpresa, né? Você tem nos livros de sociologia mesmo, se você pegar o livro, por exemplo, o livro Sociologia Hoje, você vai poder ler ali na página 226 um aviso. É um livro de 2016 e é um aviso que fala exatamente do perigo da proliferação das epidemias. A Netflix tem um documentário que estreou agora, no finalzinho de 2019. O nome do documentário é Pandemia. E nesse documentário, os cientistas que lá que são entrevistados, eles afirmam a pandemia, provavelmente teremos uma pandemia em breve. Não é quando, não é se, é quando. Eles afirmam, terá uma pandemia, provavelmente virá da China, provavelmente virá de um animal, de animais, será uma zoonose. Então eles fazem várias afirmações que de fato se cumpriram. E por que eles conseguem afirmar isso? Porque a ciência já tinha previsto, em grande parte por conta do estudo das dinâmicas da globalização. Então já era possível fazer previsões. Então, portanto, há aspectos que são considerados bons e há aspectos que são considerados ruins da globalização. O fato é que hoje ela é uma realidade consolidada. Então, hoje a globalização é uma realidade consolidada e compreendê-la é o imperativo para aquele que quer compreender o mundo, quer ter condições de compreender, explicar e mesmo intervir na sua sociedade.